Eu quero abrir uma outra notícia de hoje que está também trazendo bastante repercussão e que tem a ver com um vereador do PL, o partido de Bolsonaro. Olha essa história, Josias. Um vereador do PL foi preso por apoiar a construção de barricadas no Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje um vereador de São João do Meriti durante uma operação, está tendo uma operação lá, a Operação Muro de Favores, que mira um núcleo criminoso ligado ao Terceiro Comando Puro, outra organização criminosa. E aí, um dos alvos dessa operação é um vereador, um político, Hernani Aleixo. Ele é suspeito de apoiar a facção em troca de benefícios financeiros e eleitorais. Ele foi eleito no município, foi o terceiro parlamentar mais votado e assumiu a Câmara Municipal de São João do Meriti este ano. Aleixo teria enviado áudios e mensagens oferecendo material e suporte para a construção de barricadas em Vilar dos Teles. O bloqueio em comunidades costuma ser uma tática usada pelas facções para impedir a entrada de equipes policiais, serviços básicos à população. Essas barricadas, que é uma nova forma de atuação do crime organizado para a ocupação de territórios. E aí vem a notícia, Josias, durante uma operação, um vereador é preso, e aí por isso que se fala, o envolvimento de políticos no crime organizado, ou melhor, o crime organizado infiltrado na política brasileira. Isso não é uma novidade, né? E de vez em quando nós temos uma erupção desta coligação que existe entre facções políticas e facções criminosas. E no Rio de Janeiro existe uma contaminação que é muito evidente entre as milícias, as facções e a polícia. E na gestão do Michel Temer, a Polícia Federal fez um levantamento sobre essa contaminação do crime nas polícias, e é muito impressionante o que ocorre no Rio de Janeiro, e não é uma realidade só do Rio de Janeiro, isso acontece no país inteiro. Determinados políticos que têm proximidade com os criminosos, nessas áreas que são dominadas pelo tráfico ou pela milícia, os políticos têm privilégios naquela região. Só eles, na época da campanha, têm acesso àquela região para pedir votos, para distribuir os seus santinhos. Os adversários não entram, porque os criminosos não permitem. E há um processo de aprofundamento desse relacionamento entre criminosos e políticos, que leva, inclusive, Fabiola, e isso já está documentado, leva a que os criminosos indiquem os seus representantes na máquina pública. Houve um ministro do ex-presidente Temer, o Torquato Jardim, que deu uma entrevista para nós na ocasião do governo Temer, e ele falou com todas as letras: olha, lá no Rio de Janeiro, a bandidagem indica inclusive os comandos das polícias. Então, as unidades policiais que devem fazer devem vigiar, devem cuidar de determinadas regiões, os criminosos indicam o comandante do batalhão, inclusive da PM. E houve um grande estardalhaço naquela ocasião, o governo do Rio de Janeiro se queixou, reclamou muito, mas o que se verifica, a realidade foi demonstrando que era aquilo mesmo, né? Então, esse é um flagelo, Fabiola, que, como disse, não se restringe ao Rio de Janeiro, mas é muito acentuado no Rio e precisa ser extirpado. Agora mesmo, dias antes daquela operação, que resultou em 122, agora não é mais 121 mortos, aquela operação da polícia do Rio de Janeiro, que morreu outro policial dias atrás, mas dias antes dessa operação, foi preso lá um deputado estadual que tinha ligações com a política, era do grupo político do governador Cláudio Castro, um sujeito que tinha o hábito de expor joias, TH Joias, alguma coisa assim, o nome dele. Então, isso aí é conhecido, Fabiola. A questão é saber como enfrentar esse flagelo, né? Como enfrentar a infiltração do crime organizado, não só na política, mas, como vimos em São Paulo, no públicos,
no sistema financeiro nacional, na Faria Lima, o PCC com seus investimentos no mercado financeiro, né? Então, essa infiltração é o que deve ser combatido com muito rigor. E não será resolvido o problema se a polícia se limitar a invadir áreas pobres e sair matando. Agora, verificar que o problema não está apenas na comunidade pobre. O problema está nas coberturas no Rio de Janeiro, o problema está nas mansões em São Paulo. Então, é preciso combater o crime onde ele está, e ele está na política também. Se mexe aí, Sakamoto, porque o Josias travou, ele parece que você também está travado, não? Se mexe aí. Isso. Tá. A gente está aqui, ó. O Josias... É louco porque o Josias trava, Sacarrós continua. Estátua... Brincadeira. Tem que explicar para ele que ele travou, assim. Estátua. Eu adoro brincar de estátua com o Josias. Estátua. Olha lá. Que bonitinho. Ó, Sakamoto, é séria essa história. É muito sério a gente ver o crime organizado, infiltrado na política, nas câmaras municipais. Essa operação é importante no Rio de Janeiro. Imagina, o vereador pagou para construir barricadas. Então, a política, uma parte da política fluminense, né, do estado do Rio de Janeiro, é o crime organizado. Né? Isso aí está colocado há muito tempo. Eu não estou falando que é toda a política, é toda a polícia, né, é todo o crime de maneira alguma, mas existe sim uma banda podre da política do Rio de Janeiro, conectado com uma banda podre da polícia do Rio de Janeiro, conectada com o tráfico de drogas, as facções criminosas e as milícias. Existe um acerto lá no meio, a gente está cansado de falar, a própria morte de Marielle Franco foi um acordão. Foi o quê? Tribunal de Contas do Estado do Rio, deputado federal, chefe de polícia do Rio de Janeiro, contratando um matador do crime organizado para matar uma vereadora, ao que tudo indica, por questão que ela lutava por questão de regularização fundiária da Zona Oeste do Rio. Né, contra, né, exatamente a ação das milícias, né, que tomam um terreno, vendem e por aí vai. Então, o que acontece? Eu concordo com o Josias. Você pega o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que bate no peito, que brada, que fala, tô acabando com creme aqui, e manda e manda uma operação desastrada que termina com 121 mortes. Não é desastrada, melhorou a segurança, melhorou tanto a segurança que, enquanto isso, um correligionário do próprio governador, ou seja, um semovente do partido político do governador, estava, como colocou a notícia lida para a Fabíola, pagando para construir barricada para impedir as polícias de agirem contra o terceiro comando puro, uma facção criminosa do partido. Agora, eventualmente, o PL vai expulsar a pessoa, mas isso não resolve. Isso não resolve. Você tem uma pessoa que é membro do partido do governador conectada ao crime, da mesma forma que existem outras pessoas do governo do Rio de Janeiro também conectadas ao crime. A gente tem visto isso ao longo do tempo. Para resolver isso aí, você precisa de quê? Inteligência, você precisa de investigação, você precisa limpar e depurar o sistema por dentro. Só que o sistema, como diria a Tropa de Elite 2, o sistema não deixa. O sistema... ele não é autolimpante, ele tenta se preservar. Ele até joga ao mar uma ou duas pessoas para poder se livrar, dá alguns anéis para manter os dedos. A Polícia Federal começou de uma forma muito vigorosa o combate a esse tipo de sacanagem, safadeza, indo atrás do dinheiro, vendo as relações, onde é que está o dinheiro que financia tudo isso. Onde é que está o dinheiro que é oriundo de todo esse crime? E aí você tem carbono oculto, você tem outras ações e operações também que desmantelam esse processo. E é por isso que tem tanta gente batendo na Polícia Federal neste momento. O pessoal não quer que as investigações deem continuidade. Sim, infelizmente é isso. Sabe, a Polícia Federal bateu onde doía e agora está apanhando.